Presta atenção nesse assunto aqui. O pessoal erra, né, no projeto na hora de escolher algumas peças, tá? Para a diferença entre um projeto de rua e um projeto de pista, tá? Não estamos falando nem diferença entre turbo e aspirado. Eduardo, mas um carro turbo, sendo ele de pista ou de rua, eu não vou usar as mesmas peças? Não. Principalmente os componentes eletroeletrônicos. Não vamos falar nem de tamanho de turbina, né? Ou de comando de válvula, se às vezes é um carro aspiradão e tal. Então assim, ó, pessoal, muita gente erra na hora tanto de escolher para fazer um carro de rua. Às vezes eles pegam os componentes usados em carros de pista, e às vezes na hora do cara fazer um carro de pista ele também escolhe alguns componentes que ele está acostumado a usar na rua e que para pista não vai ser legal, dependendo do que ele vai utilizar lá na pista, tá? Então olha só, vamos começar falando aí sobre bobinas de ignição. O cara está acostumado a montar projetinho de rua. Quando eu falo projetinho, não tô nem falando de projeto básico, projeto de 200 cavalos, 300 cavalos. Tô falando de projeto de 400, 500 cavalos. Projetinho legal, bacana. Mas ele vai lá, em carros de 300, 400 cavalos, ele utiliza uma bobina lá do Gol G5, por exemplo, G4, né? Aquela bobina do G4, aquela bobina que é dupla. Ele pode estar usando bobina individual do G5. Ele pode estar usando bobina do Onix, sem problema nenhum. Inclusive, essas bobinas a gente usa em muitos carros de pista. Porém, presta atenção, tem um determinado nível de potência para você usar esse tipo de equipamento. Então olha aqui, pessoal, essa bobina de ignição aqui é a bobina do Gol G4. Essa bobina é muito legal para a gente fazer um projeto de um carro turbo de rua, num aspirado de rua, quando o cara quer fazer centelha perdida. Um turbinho de pista vai embora? Claro que vai. Carrinho de 300, 400 cavalos vai embora. Vamos fazer um Gol. Vamos fazer um 4 cilindros, não vamos falar de carro, vamos falar de motor. Motor 4 cilindros aí de 600, 700 cavalos. Dá pra ir com uma bobina dessa? Não dá, gente, já não vai mais. 500 cavalos eu acho que seria o limite, eu já não usaria, eu nos meus projetos não monto, tá? Mas muita gente erra. Aí o cara fala assim, não, mas eu montei sempre na rua aí, sempre meus projetos com essa bobina aqui, ó, com a bobina do G5. Já falei, opa... Essa bobina aqui, ó, pessoal, fuja, essa aqui é a bobina, ela vem ali na mudança do G5 pro G6, né? Ela é uma bobina individual, se eu tá olhando aqui são 4 bobinas individuais num bloco só, tá? Uma porcaria essa bobina, ela não tem força nenhuma, tanto que se você colocar duel nela, ela queima. Ela trabalha, se eu não me engano, com o duel inicial de 1,80, 2 por 1,40 final. É muito fraquinha a bobina, não aguenta, fuja essa bobina. Mas aí você pega a bobina do G6, a individual, essa aqui, ó. É uma bobina que muita gente usa. Eu não uso, eu não gosto, eu não monto essa bobina. Eu não gosto. Tem muita gente que fala, ah, Eduardo, mas essa bobina vai bem. Tem vários carros de pista que vão bem. Elas funcionam, mas ela não tem a potência ideal para queima do combustível quando você começa a trabalhar com uma potência mais elevada, com mais pressão de turbo. Tá? Num carro aspirado que você vai utilizar aí nitrometano junto com metanol, ela já não é uma bobina muito indicada. Antes você usar a bobina, essa aqui, ó, tá aqui, ó, né? A gente vai chamar como bobina do Camaro. Vocês já conhecem a história, vocês já sabem, tá? Qual que é a história dessa bobina? Eu vou abrir aqui, ó, novo separador. Vamos trazer ela aqui, mostrar para vocês. Bobina de ignição do Camaro, tá? Tá aqui, ó. Custa 995 cada bobina. Tá aqui a numeração dela. Agora, se eu voltar aqui e escrever aqui a bobina Onix. Deixa eu só pegar a numeração dela aqui. É 126, 114 e 24. 126, 126, 114 e 24. Você vai achar ela sendo bobina do Onix, tá? Com a mesma numeração. Tem que procurar, você vai achar. Eu compro ela sempre como sendo do Onix, com a mesma numeração, tá? Da bobina do Camaro, tá aqui, ó. Vamos ver se ela vai abrir com a mesma numeração, tá? E ela pegou uma diferente aqui um pouquinho, tá? Não é a mesma, não é aquela mesma. Nós temos que procurar essa mesma aqui, ó, tá? A Cedelco, mas tem ela, deixa eu só sair daqui, ó. Tem ela porque eu compro ela sempre no Mercado Livre, eu sempre acho ela para comprar. Deixa eu sair daqui.
Vou fechar aqui, ó. Ao vivo é assim, né, pessoal? Às vezes dá uns contratempinhos assim. Mas eu queria mostrar para elas, deixa eu ver se eu acho aqui uma que venha com a numeração do 124, gravado nela. Vamos ver aqui, ó. Não, essa aqui não é, essa aqui tá com uma numeração diferente. Por que que a gente procura com a numeração 124, pessoal? Porque a bobina do Onyx tem 3 modelos, tem 3 numerações, ó. Mas a que tem o final 124 é a que tem a maior potência disponível, tá? Eu queria ver se eu achava uma com o final 124. Essa aqui também não é final 124. Tem que cuidar que o pessoal coloca que ela é a 124 e não é, tá? Então você tem que comprar. Mas eu prefiro, enquanto eu procuro aqui, eu vou falando para vocês, eu prefiro que vocês procurem uma bobina do Onyx, tá? Essa que tem o final 124, tá? Vamos aqui, ó, 124. Vamos ver se vai aparecer o preço dela aqui, ó. R$ 94,00. Tá aqui, ó. A Cedel, qual o número dela ali, ó? Ah, essa aqui é usada, mas não tem problema, tá? Só para mostrar para vocês. Do Onyx, ó. Onyx, Prisma, Cobalt, a mesma numeração da bobina do Camaro. Inclusive, você tem oficina de reparação aí. Chega um Camaro aí, você pode comprar a bobina do Onyx, que é com final 424. É a mesma bobina de ignição. Então, pessoal, presta atenção. Existe diferença entre você fazer, né, nesses componentes eletroeletrônicos. Então, são só da bobina por enquanto, tá? Quando a gente vai trabalhar num carro de competição com uma potência maior ainda, estamos falando aí de 800 cavalos, 900 cavalos. Ah, Eduardo, eu nunca vou fazer isso. Cara, hoje se você for fazer um carro top de lista, você não faz motores menos de 1000 HP, não. Se você for fazer um 6 cilindros de pista aí, 1200, 1500 HP dando risada. Aí, nós vamos para uma outra bobina de ignição. Nós vamos vir para cá, ó. Ignition, Coil, IGBT. Tá aqui, ó. Vamos ver se a gente acha ela para mostrar qual que é a verdadeira. É essa aqui, ó, tá? Da IEM, tá? Você vai comprar ela lá fora. Se for comprar aqui no Brasil, você vai pagar uma paulada. Lá fora, tá aqui, ó, um conjunto com 4 custa $300. Divide 300 por 4 aí, 7 vezes 4, 32, $65 cada um aproximadamente, tá? Tá aqui, ó, tá? 5 vezes 3, 15, R$1.500 o jogo das 4 bobinas. Aqui nós estamos falando que você vai ter uma bobina aí para você trabalhar em motores acima dos 800 cavalos até os 1200, 1500 cavalos. Essa bobina vai muito bem. A vantagem dessa bobina, você não precisa módulo de ignição para ela, tá? É uma bobina top de linha. Ela, você não precisa colocar módulo nenhum, funciona bem pra caramba. Então ela já é uma bobina mais avançada. A partir daqui, a partir dos 1200, 1300 cavalos, se você for fazer aí um carro, um TT, né, um TTA, um carro de muita potência, aonde você vai usar muita pressão de turbo ou muito nitrometano, se for fazer um aspirado com nitrometano, aí eu indico para vocês de a gente utilizar módulos de ignição. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. MEW Ignition. Aqui, ó. Vamos lá. Esses módulos, pessoal, são considerados os melhores módulos de ignição do mundo, tá? Inclusive, dependendo do módulo que você for usar, você tem bobinas específicas deles para você utilizar com esses módulos, tá? O cabeamento do módulo é totalmente diferente, a ligação do módulo é diferente. Se você for trabalhar no módulo 6 cilindros, às vezes tem que, dependendo, você tem que trabalhar com 2 módulos, tá? Não é só com um módulo. Eu vou tirar o ProDrag aqui, 4, vamos ver se vai aparecer os outros módulos. Aí tem ProDrag 3, tem ProDrag 10, tem o 6. Então tem vários tipos de módulo, ó, trabalhando com 2 kits juntos. Então, é diferente o sistema de ignição quando a gente vai fazer um carro de rua ou um carro de pista. Você tem que tomar um cuidado muito grande com isso,